Olá pessoal, meu nome é Sergival Exílio, eu sou professor de Ciências da Rede Municipal de Ribeirão e nós estamos aqui para dar continuidade aos trabalhos do projeto Educalive, tentando levar para vocês com maior comodidade, com maior tranquilidade essas aulas de ciências até a casa de vocês. Essa semana nós vamos falar para a turma do 6º ano a respeito dos fósseis, o que são os fósseis, de onde eles vêm, como eles são encontrados, quem trabalha com eles, como a coisa acontece, qual a importância dentro da ciência do acompanhamento desses fósseis, o que realmente a gente entende por isso e será que as pessoas, será que você que está em casa realmente sabe da importância desse conhecimento que trata, que fala da história dos seres, de todas as espécies, dos tempos mais remotos até hoje. Então hoje a gente vai falar para esse pessoal do 6º ano a respeito dos fósseis. Continuando, lembrando o seguinte, pessoal, precisamos ainda nesse momento ficar afastados um pouco. Muito cuidado, nesse instante o governo do estado inicia a reabertura de algumas instituições e nós precisamos ter muito cuidado com relação a esse contato com as pessoas, tá bom? Se tiver que sair à rua, use máscara, álcool gel, continue evitando aglomerações, deixa aquele abraço para depois e no momento mais adequado, no momento correto, nós vamos realizar isso com muito sentimento, com muita tranquilidade. A pandemia, esse mal desse vírus ainda não foi embora, tá aí ainda, e a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, tá certo, pessoal? Então hoje a gente vai falar para o pessoal do 6º ano. Também lembrando de mandar um abraço para o pessoal da Secretaria de Educação da cidade de Ribeirão, que está aí formatando, preparando todo esse equipamento, todo esse material para que essas aulas cheguem até vocês. Vamos dar continuidade aqui, pessoal, ao entendimento maior sobre fósseis. E quando a gente fala essa palavra, fósseis, as pessoas se questionam, de onde é que vem isso? O que é que significa realmente? Por que a gente precisa entender? Na verdade, os fósseis são restos ou vestígios preservados de animais, porque plantas também, outros seres, rochas, alguns moldes, modelos que ficaram mortos durante muitos anos e até mesmo algumas pegadas desses animais mais antigos que ficaram presos em determinado ambiente, em determinadas rochas específicas durante desses anos, centenas de anos e milênios também. Então, assim, a gente precisa entender, na verdade, que esses fósseis são esses restos, esses vestígios, esses caminhos deixados por esses animais que nos antecederam. Eles também retratam um pouco da história da humanidade, de todos os seres, em especial de cada espécie, tá bom, pessoal? E aí a gente segue mostrando para vocês aí uma descoberta, na ocasião. A totalidade desses fósseis e sua colocação nas formações rochosas e camadas sedimentares, são rochas específicas, falamos na última aula a respeito disso, é conhecido também como registro fóssil. A palavra fóssil também deriva desse latino fossilis, que significa ser desenterrado. Então, assim, à medida que eles são descobertos, mais uma página, mais uma parte da história vai se agregando, vai se formatando, vai se coordenando em cima dessas pesquisas que esses cientistas realizam, A ciência que estuda os fósseis é a paleontologia. A fossilização raramente ocorre porque a matéria orgânica dos seres vivos tende a ser rapidamente decomposta. Por quê? Essa condição de sobrevida depende muito da temperatura, do ambiente, de onde se encontra aquele animal quando ele vem a óbito, quando ele morre, na verdade, quando ele vai para que ele possa se decompor ou às vezes ser preservado. Então, logo para que o organismo seja fossilizado, os restos devem ser cobertos por sedimentos o mais rápido possível. Caso isso não aconteça, há uma deterioração do próprio corpo daquele animal ou de algumas plantas, ou seja, entram em estado de putrefação e não dá para ser fossilizado. Mas alguns foram soterrados, outros ficaram presos em antigos rios ou antigos lagos e aí ocasionaram essas descobertas fantásticas,
Quando é que se começaram a estudar os fósseis? Desde sempre o homem tem essa curiosidade, né? Observa-se e tenta interpretar, ele tenta observar, tenta interpretar há muitos anos essas impressões deixadas nessas rochas, nas conchas, que são restos de animais também, folhas de planta. Na verdade, ele sempre, desde sempre, ele tentou, os cientistas tentaram justificar aquelas presenças daqueles restos de animais, aqueles restos mortais que ficaram preservados de alguma maneira. Quando eu digo restos mortais, gente, no sentido de ser ossos que acabam se organizando em ossadas praticamente completas, como a gente vê aí na imagem, e depois eles tentam montá-los, levaram para museus, tentam levá-los para museu para que eles possam contar a história digamos assim, desses animais. E de uma maneira geral, então assim, ao longo de muitos séculos, essas impressões estimularam a imaginação do ser humano, né? A gente sempre pensa, será que viveram dinossauros aqui, outras espécies maiores do que nós? Como é que foi, como é que eles conseguiram ser extintos? Tendo originado inúmeras explicações. Algumas dessas explicações, elas foram consideradas criações de espíritos maus ou bons, sendo designadas de cobras de pedras, pedras mágicas, pedras de trovão, pedra de sapo, na verdade, restos de animais ou simplesmente impressões que ficaram gravadas em algumas rochas sedimentares e que o homem deu margem também à sua criatividade imaginária e também alguns estudos, mas não é baseado em imaginação, não. É baseado em estudo de restos de animais que viveram naquela época ou animais que viveram naquelas épocas. Houve ainda quem preferisse olhá-las como brincadeira, né? No reino mineral, que imitava formas de plantas, animais que já existiram na natureza. No século XVII, havia a teoria de que as impressões deixadas nas rochas seriam o resultado de uma propriedade da própria terra, a qual se originaria a partir de marcas de ornamentos da região que a própria natureza produzia. Tá certo, pessoal? E aí a gente segue. Ó. Mesmo no século XIX, um estudo da igreja cristã afirmava que o diabo tinha colocado aquelas impressões. Na verdade, isso é tudo parte da imaginação do homem para justificar aquilo que ele ainda não conhecia na época. Então, a partir do momento que se começou a pesquisar e a estudar essas teorias do século XVIII, século XIX, elas foram ficando por terra, assim, foram caindo por terra porque os cientistas eles conseguiam dar uma sequência de pensamentos àquilo que era encontrado. Então, os paleontólogos, que são os especialistas, os cientistas que cuidam, eu diria assim, dessa pesquisa, começaram a formatar essa ideia a partir de então, porque se imaginava muita coisa, se tinha muita criação de ideias de que seria aquilo ou não, mas na verdade o cientista, o pesquisador, paciente, com tranquilidade, começou a provar a organização, a origem de tudo. Embora muitas teorias surgiram ao longo dos tempos para interpretar o significado dos fósseis, deu origem somente a essas pesquisas há mais ou menos 300 anos. Ou seja, não é tão antigo como se imaginava. A sua verdadeira origem e natureza só foi estabelecida no século XVII por alguns naturalistas que conseguiram estabelecer relações entre os dentes de tubarão, da altura e ainda outros semelhantes, mais fossilizados, outros animais parecidos com eles. Ou seja, no século XIX, a igreja ainda tinha uma teoria de que seriam demônios. Mas, na verdade, antes disso, no século XVII, alguns cientistas começaram, naturalistas na época chamados, começaram a estabelecer relações, ou seja, ligações entre esses restos de animais encontrados e alguns que já existiam naquela condição, naquela época, percebendo muita semelhança entre eles, né? Então, assim, mesmo um século antes tendo surgido essa designação de fóssil, a palavra acabou eu diria assim, falando-se melhor da palavra muito depois. Mesmo a gente já tendo ideia do que esses naturalistas, pesquisadores, cientistas tinham descoberto em termos de sequência de vida desses animais. E aí volta aquela história, aquela pergunta.
como se chamam as pessoas que estudam esses fósseis? Os cientistas que fazem o papel de detetive, porque na verdade é um trabalho meio árduo, no sol, às vezes na chuva, eles conseguem cobrir aquela área, a gente vai ver aí, aquela área que eles estão pesquisando, muitas vezes, muitos ventos, as condições não são favoráveis, e eles, de fato, fazem um trabalho de investigação, tentando fazer uma ligação direta entre os animais que existem hoje e os que já existiram, trazendo essa relação entre eles, essa ligação, como se fosse uma sequência de vida propriamente dita, que não é mais vida, né, porque são restos de animais, mas de formas. Então, os chamados paleontólogos, como eu falei anteriormente, eles são esses detetives, eles estudam, eles estão no ramo da ciência da Terra, que estudam a Terra, da vida que se passou, que dedica o estudo a, de fato, fazerem essa pesquisa desses fósseis, desses restos deixados pela própria história e pelo próprio planeta. Os paleontólogos têm encontrado fósseis em todo o planeta. E, por incrível que pareça, gente, em uma velocidade espetacular, fenomenal. De 7 em 7 semanas, um fóssil novo normalmente é encontrado. Mas é fácil achar um fóssil? Não é fácil, perdão. Não é fácil achar um fóssil. Por isso, encontrar restos fossilizados de um animal ou de uma planta é uma experiência de verdade muito marcante, muito emocionante. Em alguns penhascos marinhos, pedreiras, rochas expostas, muitas vezes quando há uma mudança, né, de clima, que acontece muita chuva e logo depois da chuva esses restos ficam mais à mostra. Então, algumas grutas, de vez em quando eles encontram no interior de algumas grutas, que seriam esses antigos abrigos guardados para animais, né, pré-históricos ou animais por uma questão de sobrevivência ou até do próprio homem que viveu, né, em tempos remotos. E, nesse caso, ainda proporcionando, eu diria assim, descobertas valiosas. Aí a gente vê como eles trabalham de verdade no campo, debaixo de sol, muitas vezes com poucas condições e até mesmo poucos recursos. Esses paleontólogos, esses cientistas, esses pesquisadores dedicam a vida a fazer isso. Onde se pode encontrar um fóssil? Na maioria das vezes, a gente pode encontrar, dependendo dessa parte geográfica, geologicamente falando, do tempo, em áreas que se percebe tendências de aparições, eu diria aparições não, perdão, eu diria assim, de registros de grupos indígenas. A gente tem, na nossa região Nordeste, algumas áreas que foram descobertas recentemente, algumas pinturas rupestres que caracterizam que dentro daquelas cavernas viveram algumas criaturas que identificavam o registro do que eles faziam através dessas gravuras nas pedras, nas paredes das cavernas. No entanto, determinados fatores que podem ser indicadores da presença de fatores ou não, que devem ser motivo de pesquisa por esses verdadeiros detetives da ciência, eu diria assim. Algumas dessas teorias, principalmente a do tipo que rochas relacionadas à preservação que concentram esses restos desses animais, que são essas rochas sedimentares, que têm uma formação específica, nós vimos na aula anterior. Dependendo dessa idade dessa rocha, é feito um estudo do tempo dessa rocha e aí é feita uma comprovação se aquele fóssil é realmente antigo, tem aquele tempo, aquele período realmente que constata a presença daquele esqueleto daqueles animais, ou se é somente uma impressão. Então, existe todo, na verdade, um aparato científico, uma confirmação, uma ideia, para que não se tenha uma falsa impressão ou um equívoco de um outro animal que pode ser confundido. Apesar da dificuldade em achar fósseis, esses cientistas já encontraram fósseis microscópicos de algas azuis, cuja idade foi calculada em quase 2 milhões de anos. Então, assim, é muito tempo. Então, esses especialistas são realmente cientistas, são trabalhadores, pesquisadores, que investem suas vidas
no campo pesquisando, né? Recentemente foram descobertos fósseis de bactérias que teriam, na verdade, cerca de 3 milhões de anos. É muito tempo, gente. É realmente muito tempo. É muito interessante. Como se estudam os fósseis? Como é feita essa avaliação? Quando o cientista atinge uma área mais ou menos provável que exista um fóssil de formação de fósseis, começa a procurar normalmente relações, indícios dos pontos em que a erosão, as chuvas, as mudanças climáticas retiraram do solo, de cima dessas rochas, e deixaram aquele, eu diria assim, corpo, aquele fóssil, corpo não, aquele fóssil, né, exposto à mostra, investigando depois se esses estratos sedimentares possuem realmente esses vestígios daquela época, fazendo um estudo também sobre o que está ali naquele momento em torno daquele fóssil, para confirmar se tem a ver com mais ou menos o tempo, né, eu diria assim, de relação direta com esses animais, o resto desses animais que foram encontrados. E aí depois ele encontra esses esqueletos fossilizados, ossos fossilizados, e ele retira dessa rocha e depois leva para um laboratório, tira uma foto, registra aquele momento, para que não haja nenhum dano, para que ele não possa danificar a estrutura que foi encontrada do jeito que ela foi encontrada, para que depois, posteriormente, também não possa ser confundida. Só muito raramente é encontrada uma ossada totalmente preservada. Acontece, mas é mais raro. Normalmente, com o passar desses milhões de anos, milhares de anos, centenas de anos, o que acontece é que há um desgaste nessas ossadas, e muitas vezes elas são encontradas apenas alguns fragmentos, ou não completamente juntos, mas acontece raramente, mas acontece de encontrar todos de maneira preservada. Parte desses casos, os esqueletos são bastante fragmentados, podendo faltar alguns pedaços, como eu acabei de falar. Há de se identificar os ossos com números. Eles normalmente numeram esses ossos, e baseado em toda a anatomia, que é o estudo, eu diria assim, da forma daquele animal, quantidade de ossos que se esperava ter, eles vão identificar cada espécie que foi se viveu naquela época, que ele consegue encontrar, que ele consegue catalogar, fazendo um registro. Então, assim, o resultado desses trabalhos pode ser visto em museus, principalmente museus de história natural, onde normalmente eles são colocados para que o público veja, eles são expostos. Mas mesmo sem termos fósseis de ossos, termos fósseis de ossos que permitam a reconstituição de um ser vivo, outros tipos de vestígios podem fornecer informação bastante interessante. Para cada tipo existem técnicas e estudos apropriados de identificação. Quando ele está estudando uma bactéria, quando ele está estudando uma planta, quando ele está estudando um animal, existem técnicas e maneiras. Então o cientista acaba se especializando, esses detetives se especializando naquele material que ele está procurando, naquele material que ele tende a identificar. Por isso, quando ele começa esse trabalho, normalmente ele consegue fazer direcionado, catalogando, registrando, fotografando e depois levando para o museu, para que a própria população tenha esse conhecimento mais próximo a ela. Por exemplo, num conjunto de pegadas, os cientistas medem a distância entre elas para verem o comprimento e a velocidade desse animal e a sua profundidade para determinarem normalmente o seu peso. Já através de excrementos, né, são coprólitos, o tipo de conclusão retirada é diferente, ou seja, com restos vai ser estudado em um laboratório para fazer uma análise diferenciada. Eles são amassados até tornarem-se um pó fininho e depois são analisados dentro do laboratório para ver se tem uma relação direta ali. Qual a importância da paleontologia? Qual a importância dessa ciência para a gente? Na verdade, essa ciência estuda esses organismos que povoaram a Terra ao longo de todo o tempo, né, digamos assim. E esses restos e marcas que se encontraram preservados nesses sedimentos, para poder contar a história do próprio planeta. Eu diria assim, uma história
do ponto de vista cronológico, do ponto de vista do tempo, e uma história também do ponto de vista das espécies, da mudança, da evolução. Essa teoria evolutiva, essa teoria de mudança, essa confirmação na mudança. O estudo desses organismos é de grande importância para a compreensão do estudo da história da Terra, como eu falei para vocês. Então, a paleontologia ela tem esse fundamento maravilhoso da descoberta, de contar a história, de fazer o registro de verdade, atualizado, ou pelo menos fazer com que o cientista, ou que o professor que leva para você aí em casa esse conhecimento tenha uma noção melhor de como se sucederam os acontecimentos no planeta e que provocaram catástrofes que levaram algumas espécies à extinção. Então é preciso que a gente tenha essa noção. Então a paleontologia é muito importante para a ciência, porque retrata isso de com a tranquilidade, de uma maneira mais eficaz e mais eficiente, do que outras ciências. Então, por isso que a paleontologia é tão importante. Os tipos de fossilização. Para que se dê a fossilização, é necessário que o organismo fique rapidamente, que fique em um abrigo, e esses agentes da erosão sejam separados, não tenham tanto contato, o que normalmente só vai acontecer quando algumas das suas partes constituintes, seus restos, são rapidamente cobertos por sedimentos. Quando isso não acontece, há um desgaste natural, porque nenhum tipo resto de osso vai sobreviver de maneira exposta ao sol, à chuva e ao sereno, sem que haja um desgaste. Naturalmente vai haver um desgaste. Então, quando há uma cobertura desses sedimentos, de terra, de lama, de alguma coisa, então a conservação é mais eficiente. Entendeu? Então, quando não há esse tipo de cobertura desses sedimentos, a exposição aos intempéries, a mudança da natureza, provoca esse desgaste mais direto ou mais diretamente nesses restos de animais, dificultando assim sua identificação. Esses animais, quando morreram, depositaram-se no fundo do mar, sendo rapidamente cobertos por sedimentos. Ao ficarem incorporados nos sedimentos, sofreram os mesmos fenômenos de diagnese, né? Genese e metamorfismo, fossilizando-se assim. As rochas onde os fósseis se encontram incorporados sofrem modificações que fazem elevar alguns estratos. Os fósseis devidamente, ou devido ou em consequência dessa erosão ou a outros fatores, aparecem à superfície alguns milhões de anos, normalmente mais tarde, de acordo com o desgaste. Né? E os tipos de fossilização são moldagem, que a gente tem uma ideia, né? A parte dura dos organismos vão desaparecendo, deixando nas rochas suas marcas, que a gente chama de impressões, que funcionam quase como impressão digital, é muito interessante ser visto, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. O organismo acaba sendo destruído, mas fica o molde persistente ali, como se ele tivesse preservado em uma espécie de digital, é muito interessante. Como é conhecido, existem dois tipos principais de moldes. O externo, em que a concha fica imprimida, né, nos sedimentos, sendo posteriormente removida, e o interno, em que os sedimentos cobrem a concha, que depois é removida, ficando apenas o molde da superfície interna. Existe ainda o contramolde, que é o molde do molde externo. Então, a gente, só para que vocês tenham mais ou menos uma ideia, é exatamente do jeito que ficou aí nessa imagem, bem interessante, esse registro que a gente pode comentar a respeito dele, no caso do molde, propriamente dito. Né? Existe também o outro tipo, né, de registro, que seria a mumificação. Os restos dos organismos preservam-se totalmente ou parcialmente, normalmente em materiais como o âmbar, né, e o gelo, que é uma resina que fica como resina fóssil, né? Funciona como resina fóssil. A mineralização também é um outro tipo de fossilização. As partes duras do organismo, tais como os ossos, conchas, desaparecem, ficando no lugar deles minerais. São transportados em águas subterrâneas. Os troncos das árvores são bons exemplos para a gente ter uma ideia de como fica fossilizado esses produtos, né?
E as marcas fósseis, como nós estamos vendo aí, são pegadas, marcas de reputação ou até fezes fossilizadas. Então, gente, a ideia da ciência voltada para o estudo da fossilização desses paleontólogos, desses cientistas, é contar para a gente, contar para você, o aluno que está em casa, todo o processo evolutivo de todas as espécies que habitaram e ainda habitam o planeta Terra. Então a gente tem um registro de estudo, a gente tem um registro de pesquisa, e esses cientistas são terminantemente importantes. Nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos dar continuidade a esses trabalhos da ciência, do conhecimento, da descoberta, para entendermos melhor. Então um grande abraço do professor Sergival e até mais, pessoal.